Imagine por um momento que sua mente não está mais limitada pelas preocupações do mundo. Que seus pensamentos não giram mais em torno de medo, julgamento ou desejo, mas fluem com sabedoria eterna, compaixão divina e a clareza absoluta do Espírito. Bem-vindo à mente de Cristo, uma jornada sagrada para um pensamento superior, conforme revelado pelo visionário Ement Fox. Nessas páginas, agora palavras vivas em seus ouvidos, você descobrirá que nunca foi destinado a pensar como o mundo pensa. Você é chamado para algo muito maior. Pensar com o Espírito. Ver com os olhos do Cristo interior. Libertar-se do ruído externo e sintonizar-se com a voz eterna que habita profundamente em sua alma. Isto não é apenas um livro. É uma chave. Uma que abre a porta para uma nova maneira de ver, sentir, agir e, acima de tudo, de ser. Prepare-se para liberar o que é conhecido. Para deixar para trás os velhos padrões do pensamento humano e permitir que o Espírito Divino transforme sua mente até que a mente de Cristo viva em você. Começamos agora a jornada para casa. Se os seres humanos entendessem o imenso poder que reside em seus pensamentos, não desperdiçariam mais um único dia alimentando medo, julgamento ou dúvida. Se soubessem que seu mundo externo é apenas um reflexo fiel de seu estado interno, levantariam todas as manhãs não apenas para viver, mas para renovar suas mentes e lembrar quem realmente são. A verdadeira conversão não é sobre mudar de religião ou doutrinas. Não é sobre memorizar credos ou adotar novos costumes. A conversão espiritual é sobre mudar sua mentalidade. Passar de um pensamento limitado, temeroso e mundano para um pensamento diretamente alinhado com o Espírito, com a fonte, com a mente de Deus. É isso que as Escrituras chamam de ser renovado no espírito de sua mente. Efésios 4:23. E é isso que Jesus veio nos mostrar através de sua vida. Jesus não veio apenas para morrer. Ele veio para pensar como o Espírito pensa e nos mostrar que podemos fazer o mesmo. Seu poder não estava em seus milagres externos, mas em seu alinhamento interior perfeito com a fonte. Jesus não pensava com os pensamentos do mundo. Ele pensava com Deus, e isso, caro leitor, é o que você também é chamado a fazer. Você não pode experimentar paz pensando a partir da divisão. Não pode viver em alegria pensando a partir da falta. Não pode receber cura pensando a partir da culpa. Não pode viver como filho do Altíssimo pensando como órfão. O grande problema da humanidade não é o pecado, nem o mal, nem mesmo a ignorância. É a mente não renovada. Uma mente que ainda acredita na separação. Uma mente que pensa como o mundo pensa, a partir do medo, da competição, do julgamento e de um esforço constante para se defender de tudo. Mas você não foi criado para isso. Você foi criado para pensar com a mente de Cristo. Uma mente não enganada pelas aparências, não julgando pelo que os olhos veem, não presa por emoções flutuantes, mas repousando na verdade imutável, que Deus é tudo e que tudo vive dentro de você. Esta obra que você tem agora diante de si não busca convencê-lo, mas lembrá-lo. Não visa impor um novo modo de vida, mas ajudá-lo a abandonar o antigo, aquele que não serve mais, aquele que não ressoa mais com a alma que está começando a despertar. Aqui você não encontrará fórmulas vazias ou discursos complicados. Você encontrará princípios eternos tão simples que apenas uma mente pacífica pode recebê-los. Você encontrará um convite para liberar a mente humana limitada, ansiosa e contraditória, e se revestir de uma consciência superior, a consciência de Cristo, que não pertence a um único homem histórico, mas ao próprio Espírito, aquele que habita em você. Cada capítulo deste livro é um passo em direção a essa renovação. Não é teoria, é prática. Não é religião, é transformação. Não é teologia, é experiência direta. Se você lê-lo com o coração aberto, começará a ver como seus pensamentos mudam cor, como sua maneira de falar se torna mais radiante, como sua reação aos desafios se transforma, e como, sem esforço forçado, você começa a viver a partir de outra frequência, não do ego, mas do Cristo dentro de você. Esse Cristo não é uma pessoa. É uma consciência. É a união perfeita entre sua mente e a mente divina. E essa união é a chave que abre todas as portas. Você deseja paz? Deseja saúde,
liberdade, orientação, propósito, alegria? Tudo isso será dado a você quando mudar sua maneira de pensar. E não pensar como o mundo pensa, mas como Deus pensa. Este é o seu chamado. É para isso que você foi criado. E este livro é apenas um lembrete de que você não precisa mais continuar pensando da maneira antiga, porque a mente de Cristo está em você e está esperando por você. A mente de Cristo. Como pensar com o Espírito e não com o mundo, por Ement Fox. Notamos que mais de 80% dos que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Você está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1 – O pensamento de Cristo. Não se trata de imitar Jesus, mas de pensar com sua consciência. Muito se pregou sobre seguir Jesus. As pessoas falaram sobre imitar sua vida, copiar suas ações, repetir suas palavras. Mas o poder transformador de seu ensino não está em reproduzir seus gestos externos. Está em entender e adotar a consciência a partir da qual ele viveu. Jesus não agia como agia por vontade humana. Ele agia porque pensava a partir de outro plano, de outro nível de realidade, de uma mente totalmente alinhada com o Espírito. Esse estado mental puro, claro, sem conflitos, é o que as Escrituras chamam de mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. E não é um privilégio reservado para santos ou profetas. É uma possibilidade viva para cada alma que escolhe abandonar a mente do mundo e se abrir para pensar como Deus pensa. Jesus não veio para nos mostrar algo inatingível. Ele veio para revelar o verdadeiro potencial do ser humano quando sua mente se funde com a verdade. Ele não disse: "Vocês farão milagres como eu faço", embora soubesse que faríamos. Ele disse algo mais profundo: "Eu e o Pai somos um". Essa é a chave. Não agir como Cristo, mas pensar como Ele. Ver como Ele via, habitar a realidade a partir da qual Ele vivia. Todas as ações de Jesus foram a consequência de sua consciência. Ele não multiplicou pães por necessidade, mas pela certeza de que a abundância é a lei. Ele não curou corpos por compaixão humana, mas pela visão espiritual de que a doença não tem realidade em Deus. Ele não perdoou a partir de um ego ferido, mas de uma mente que nunca se sentiu separada. O pensamento de Cristo não é pensamento positivo. Não é uma atitude otimista diante das dificuldades. É um estado interior onde o medo foi substituído pela humildade, onde a dúvida foi substituída pela certeza, onde a reação foi substituída pela visão. Quando você pensa com a mente de Cristo, você não interpreta mais a partir de suas feridas. Você não age em autodefesa. Você não responde a partir da memória da dor. Você não projeta a partir do medo. Você pensa com clareza, fala com pureza e decide a partir do centro. E esse centro não é outro senão Deus. Isso não é teoria. É prática viva. É um caminho diário. E começa com uma escolha simples: renunciar ao seu modo habitual de pensar, parar de se identificar com seus pensamentos passados, seus julgamentos, suas crenças aprendidas, e começar a observar a vida como se o próprio Cristo estivesse em seu lugar. Não é apenas perguntar o que Jesus faria. É algo ainda mais poderoso. O que Jesus pensaria nesta situação? E, ainda mais, como a mente de Cristo dentro de mim veria isso? Porque essa mente já está em você. Você não precisa procurá-la fora. Você só precisa desfazer o que a obscurece e permitir que ela se eleve como o sol após a névoa. É o pensamento de Cristo que diz: "Não julgueis segundo as aparências. O reino de Deus está dentro de vós. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim será." Estas não são apenas frases bonitas. São mapas mentais, fórmulas espirituais de operação universal, e você tem acesso a elas. Não importa se você passou anos preso em pensamentos de medo. Não importa se você pensou a partir da falta, da raiva ou da desesperança. Hoje, você pode escolher um novo pensamento e com ele uma nova vida. Quando você assume o pensamento de Cristo, seu mundo muda, não porque as circunstâncias se organizam magicamente,
mas porque você não as vê mais como ameaças, mas como cenários para lembrar quem você é. E aquele que lembra quem é não precisa mais lutar por seu valor, defender sua posição ou sobreviver ao dia. Ele simplesmente permanece consciente, calmo e cheio de luz. Foi assim que Jesus viveu. Não pelo seu próprio poder, mas porque sua mente era clara. E essa clareza é sua herança. É sua verdade. É seu caminho. E o primeiro passo é simples. Feche os olhos e respire e declare silenciosamente: eu não penso mais como o mundo faz. Eu agora penso com a mente de Cristo. E essa mente em mim vê apenas a verdade, apenas o bem, apenas a humildade. Eu e o Pai somos um. Faça isso não uma vez, mas muitas vezes, até que não seja mais uma declaração, mas uma realidade viva, a única realidade. Capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo. Como discernir entre a mente carnal e a mente espiritual? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos dá uma das chaves mais profundas para a vida espiritual. A verdadeira transformação não vem de rituais externos, mas de uma mudança radical da mente. Ele não diz para reformar seu comportamento nem ajustar sua moralidade. Ele diz para não se conformar com este mundo. O que isso significa? Significa que há um modo de pensar que pertence ao mundo, a mente carnal, e outro modo de pensar que vem do espírito, a mente espiritual. E para viver com a mente de Cristo, devemos aprender a distinguir entre os dois. A mente carnal não é o corpo ou o prazer. É a consciência baseada na separação. É a mente que vê falta onde há abundância, culpa onde há inocência, ameaça onde há oportunidade. Ela raciocina a partir do medo, calcula a partir da desconfiança, projeta o futuro como perigo e revive o passado como uma ferida. É a mente do mundo, aquela que vê com os olhos, mas não entende com o coração. Julga sem saber, reage sem pensar e decide sem ouvir o espírito. Essa mente é inquieta. Move-se rapidamente, distrai-se facilmente, irrita-se, compara, compete e sente-se insuficiente. Essa mente não é seu inimigo. Mas não pode levá-lo ao reino, porque o reino só pode ser percebido a partir da quietude, da clareza, da unidade, e essa é a mente espiritual. A mente espiritual não nega o mundo, mas também não se submete a ele. Não é ingênua, mas também não tem medo. Ela sabe que tudo o que é visível está sujeito à lei do espírito. E é por isso que vive com uma paz que não depende de coisas externas. Discernir entre as duas não requer conhecimento intelectual, mas presença interior. Observe seus pensamentos. Eles surgem da urgência, da necessidade ou da ansiedade. Ou fluem da confiança, da clareza e da orientação calma. Uma mente espiritual pode olhar para o mesmo evento que uma mente carnal, mas interpretá-lo a partir de outro plano. Onde uma vê crise, a outra vê transformação. Onde uma vê ameaça, a outra vê uma oportunidade para a redenção. Onde uma se sente vítima, a outra se sente chamada a despertar. Isso não é autoajuda. É pura metafísica. Porque seus pensamentos não são inocentes. Eles carregam energia, carregam vibração e criam forma. E o mundo em que você vive é moldado pela acumulação de seu modo de pensar. Você não pode viver com a mente de Cristo se ainda depende do sistema do mundo para se sentir seguro. Você não pode experimentar o poder espiritual se sua paz desmorona ao primeiro vento contrário. Você não pode provar a boa vontade de Deus enquanto ainda pensa a partir de uma mente que teme a Ele. Mas não tenha medo. Mudar sua mente é possível e começa hoje. Cada vez que um pensamento temeroso surge, não o aceite sem questionar. Observe-o e pergunte a si mesmo: este pensamento vem da separação ou da unidade? Ele me faz sentir limitado ou me lembra da minha natureza divina? Ele me conecta a Deus ou me separa dele? Essa simples pergunta é como uma lanterna na noite da mente. E quando você escolhe um novo pensamento, quando declara: este pensamento não tem poder sobre mim, pois eu penso a partir do Espírito e não do mundo.
Algo sagrado acontece, não fora, mas dentro de você. A mente carnal começa a dissolver-se como fumaça que desaparece na luz. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto. Cada vez que você escolhe o perdão em vez do julgamento, a gratidão em vez da reclamação, a fé em vez do medo, você está treinando sua alma para viver a partir da mente de Cristo. E essa mente não falha, não se cansa, não se contradiz, porque está em harmonia com o princípio. E onde há princípio, há paz. Não vos conformeis com este mundo não significa isolar-se ou rejeitar a vida material. Significa viver no mundo sem ser escravo de seu modo de pensar. Significa trabalhar, amar, criar e decidir, mas a partir da mente que vê além. Da mente que conhece sua fonte, da mente que não precisa mais se defender porque sabe que está unida ao todo. Essa mente é o Cristo em você, não alcançado por mérito, mas por rendição. E essa rendição começa com um ato silencioso e simples. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Não quero pensar como o mundo. Quero pensar contigo, porque só em ti está a verdade. E escolho viver na verdade. E quando esse pensamento se torna mais frequente que o medo, mais forte que a memória da dor, mais real que qualquer aparência, você terá entrado na transformação. E então você descobrirá, através de sua própria vida, que a vontade de Deus não é sofrimento, nem punição, nem perda, mas paz profunda, alegria sem causa e verdadeira liberdade. Capítulo 3. A mente que estava em Cristo. Uma consciência sem julgamento, medo ou separação. Que a mente que estava em Cristo Jesus esteja também em vós. Filipenses 2:5. Que tipo de mente habitava em Cristo? Que modo de pensar sustentava suas ações, seu silêncio, sua paixão, sua calma autoridade sobre as leis visíveis? Cristo não operava a partir de uma mente humana aprimorada. Ele não era uma versão mais iluminada do ego. Ele encarnava uma consciência completamente nova, limpa, sem conflito, sem fragmentação ou sombra. Uma consciência pura, total, invulnerável, que sabia com certeza inabalável que tudo estava unido à fonte. Era uma consciência que não julgava, não temia e não se sentia separada de Deus. A mente que estava em Cristo não era reativa. Não oscilava entre dúvida e fé, entre amor e culpa, entre desejo e rejeição. Era estável. Era clara. E é por isso que era poderosa. E essa mente, longe de ser um privilégio exclusivo de Jesus, é a verdadeira mente da alma desperta. Ela está em você agora, como uma semente esperando ser cultivada, chamada e lembrada. Quando você pensa com essa mente, não há julgamento, porque o julgamento nasce da dualidade. Somente aquele que acredita estar separado julga. Ele julga o que parece ser outro, sua história, sua aparência, seu comportamento. Mas a mente de Cristo não vê separação. Ela vê unidade. Ela vê propósito. Ela vê o que Deus vê. E, portanto, não precisa condenar, porque já entendeu. Quando você pensa com essa mente, não há medo, porque o medo só existe onde há um senso de ameaça. E a ameaça só existe para aquele que se sente separado. Mas quando você sabe que nada pode tocar sua realidade espiritual, quando sabe que o Espírito é seu escudo e sua substância, quando sabe que a bondade é a única lei que governa sua existência, o medo se torna um eco distante. E, finalmente, silêncio. E quando você pensa com essa mente, não há senso de falta, porque a mente de Cristo não calcula, não acumula, não compara. Ela simplesmente flui com a vontade divina, reconhecendo que tudo está contido no agora e que tudo o que é necessário virá pelo caminho certo no momento perfeito. Não porque foi merecido, mas porque vive em alinhamento. A mente que estava em Cristo era também uma mente obediente, não obediente por obrigação, mas por comunhão. Ele não fazia o que o ego desejava, mas o que o Espírito revelava, e é por isso que era livre. Pois a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que Deus quer, porque se descobriu que sua vontade é puro amor. Você pode viver com essa mente. Você não precisa se retirar do mundo, fazer um voto de silêncio ou renunciar aos seus relacionamentos.
Você só precisa se render ao amor e permitir que seus pensamentos não sejam mais ditados pelo passado, pelo medo ou pelo hábito, mas pela verdade. Pare. Feche os olhos e diga profundamente dentro de si, que a mente que estava em Cristo Jesus seja também a mente que governa a minha vida. Não quero pensar a partir da separação. Quero ver através dos olhos do Espírito, pensar como Deus pensa, sentir como Cristo sente e agir a partir da humildade. E então escute, não com seus ouvidos, mas com sua alma. Porque essa oração, quando é sincera, desperta uma presença. E essa presença começa a redesenhar seus pensamentos um a um até que o que antes o ofendia não o afete mais. Até que o que antes o assustava não o domine mais. Até que o que antes parecia importante perca todo o poder sobre você. É assim que a mente de Cristo começa a governar seu ser. Não com força, mas com suavidade. Não com luta, mas com clareza. E um dia você descobrirá, sem esforço, sem fanatismo, sem pretensão, que sua maneira de ver mudou. Que sua maneira de responder é diferente, que sua alma não habita mais no pó da terra, e que o que agora pulsa dentro de você não é mais o velho eu, mas o Cristo desperto, o Espírito feito consciência, a paz feita forma, o amor feito pensamento, e a verdade finalmente vivendo através de você. Capítulo 4. O reino de Deus está dentro de vós. A mente de Cristo como a herança divina da alma. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17h21. Durante séculos, a humanidade buscou o reino de Deus como se fosse um local geográfico ou um destino futuro. Alguns o imaginaram como um paraíso após a morte, outros como uma recompensa reservada para poucos escolhidos. Mas Jesus, em sua infinita clareza, nos deu uma verdade que foi esquecida pelo mundo e obscurecida por interpretações humanas. O reino de Deus não está lá fora, nem mais tarde. Está aqui e agora, e está dentro de você. Não é encontrado por mérito ou milagres externos. É revelado quando a mente humana cessa sua resistência e permite que a mente de Cristo, a consciência divina que já habita profundamente na alma, emerja. Esse reino não tem ruas, nem prédios, nem fronteiras. É um estado de consciência, um campo vibracional onde só existe unidade, amor perfeito, paz inabalável e o conhecimento direto de Deus como tudo em tudo. É o que acontece quando a alma lembra quem é e para de se identificar com o ego, com a culpa, com a separação. A mente de Cristo não é um ideal distante ou uma meta impossível. É sua herança natural. Não é transmitida por sangue ou linhagem, mas ativada por reconhecimento. E esse reconhecimento não é um ato intelectual. É uma rendição interior à verdade que já vive em você. O reino de Deus está dentro de você. Não precisa ser construído. Só precisa ser descoberto. E para descobri-lo, devemos parar de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Enquanto a alma continuar buscando salvação em coisas externas, no sucesso material, na aprovação, nas conquistas, ou mesmo na religião vazia, ela continuará andando em círculos como alguém procurando o sol com uma lanterna ao meio-dia. O reino não está escondido. Está apenas ignorado. E torna-se visível quando a mente silencia e o espírito fala. Como esse reino se manifesta? Não com fogos de artifício ou grandes revelações. Ele se manifesta quando você escolhe a paz em vez do conflito. Quando você perdoa sem precisar entender. Quando você sente gratidão sem motivo aparente. Quando você ama sem condições ou medo. É quando a mente de Cristo começa a brilhar, não como uma ideia, mas como uma inteligência viva que o guia, o sustenta e revela a verdade a você. Você não vive mais do esforço humano, mas da graça interior. Você não precisa mais controlar, porque confia. Você não precisa mais julgar, porque entende. Você não precisa mais acumular, porque sabe que nada falta. A alma que reconheceu o reino dentro de si não depende mais das circunstâncias. Ela se torna uma testemunha do eterno dentro do tempo. E tudo o que antes parecia sólido, urgente ou crucial perde seu poder de perturbar. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque você agora está ancorado no único lugar que nunca pode ser abalado. A presença de Deus dentro de você. Esse reino é seu verdadeiro lar, e sua mente,
uma vez rendida ao Cristo, torna-se o trono a partir do qual o Espírito governa sua existência. Você não pensa mais por hábito. Você pensa por inspiração. Você não decide mais por medo. Você decide por verdade. Você não vive mais para sobreviver. Você vive para expressar o céu na terra. E então você entende que a promessa de Jesus não era metafórica, simbólica ou poética. Era literal. O reino de Deus está dentro de você. Fique quieto. Feche os olhos e pare de procurar. Simplesmente diga, das profundezas de seu ser, aqui estou. Não sou um corpo. Não sou um nome. Sou o templo do Espírito, e o reino vive em mim. E permaneça nessa certeza sem urgência, sem ansiedade, sem precisar ver resultados. Porque quando a mente repousa na verdade, o reino começa a florescer. E a mente de Cristo se torna seu único caminho, sua única lei, sua única realidade. Capítulo 5. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. O pensamento é a porta de entrada para o espírito. Pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:07. Há uma porta sutil que conecta a alma humana ao espírito eterno. Não é feita de madeira ou pedra. Não é guardada por anjos ou selada com segredos inacessíveis. Essa porta é o pensamento, e ainda mais, o pensamento sentido. Não o tipo fugaz que passa pela mente como uma nuvem passageira, mas o tipo que desce ao coração, cria raízes na emoção e começa a moldar a substância de seu mundo. O pensamento superficial cria impressões. Mas o pensamento profundo, aquele que é sentido, acreditado, vibrado, cria realidades. Porque no reino do Espírito, não é o que você deseja, nem o que você diz, nem mesmo o que você afirma mecanicamente que se manifesta. É o que você realmente pensa em seu coração. E essa distinção é vital. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas pensam em medo. Afirmam abundância, mas pensam em falta. Falam de paz, mas pensam em julgamento. E o universo não responde a palavras vazias. Ele responde à vibração sustentada. Pensar no coração não é um ato lógico. É uma fusão entre ideia e sentimento, entre entendimento e rendição. É quando uma verdade se torna tão real dentro de você que você não precisa mais repeti-la para acreditá-la. Você a vive, a incorpora, a respira. E a partir desse lugar começa a verdadeira comunhão com o Espírito. Não através de rituais, práticas vazias ou fórmulas mágicas, mas através do alinhamento íntimo entre seu pensamento interior e a mente divina. Quando seus pensamentos se harmonizam com a verdade, todo o seu mundo começa a refletir essa harmonia. Não como uma recompensa, mas como uma lei natural. Porque o interno e o externo não são dois, são um. E a alma, quando pensa a partir do coração com clareza espiritual, abre portais invisíveis onde o eterno entra no temporal e o invisível se torna carne. Esta é a base de todo o ensino metafísico e também foi o núcleo silencioso da vida de Jesus. Ele não agia para mudar o mundo. Ele pensava com Deus, e o mundo mudava em sua presença. Ele não lutava com as aparências. Ele reconhecia a causa. E como toda causa é mental e espiritual, a cura era instantânea. Porque sua mente era clara, porque seu coração não continha pensamentos contrários ao amor, você tem esse mesmo poder. Mas para ativá-lo, você deve se tornar vigilante, não para suprimir, mas para escolher, porque cada pensamento é uma escolha. E essa escolha, quando feita conscientemente e com fé, torna-se uma chave que abre ou fecha a porta da alma. Pergunte-se frequentemente: este pensamento me aproxima do reino ou me afasta? Este pensamento reflete a mente de Cristo ou a mente do mundo? Este pensamento traz paz, certeza e amor? Ou me separa de quem realmente sou? E se você não gostar da resposta, não se condene. Apenas mude o pensamento, não com esforço, mas com rendição. Declare dentro de si: não aceito essa ideia como minha. Escolho pensar com o Espírito. Escolho ver com os olhos de Cristo. Escolho sentir o que Deus sente. E permaneça aí em quietude e sem luta. Apenas respirando a nova ideia até que ela desça ao coração.
E quando isso acontece, quando ela se funde com seu sentimento, quando se torna real além das palavras, você terá entrado no templo interior. E esse templo é sagrado. É o espaço onde Deus pensa com você e onde seu pensamento se torna criação viva. É assim que você acessa o Espírito, não por força, mas por alinhamento. Não por intelecto, mas por pensamento sentido. Pois como um homem pensa em seu coração, assim ele é. E assim será seu mundo. Capítulo 6. Arrependei-vos, a mudança de mente que transforma o mundo. A partir desse momento, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Poucas palavras foram tão mal compreendidas, distorcidas e carregadas de medo quanto esta. Arrependei-vos. No pensamento popular, está associada a culpa, punição, choro e condenação. Fomos ensinados que arrepender-se é sentir vergonha, indignidade, abaixar a cabeça sob o peso de nossos erros e temer o julgamento divino. Mas Jesus nunca usou essa palavra como uma ameaça. Não era um chamado à culpa. Era um convite à mudança, uma mudança radical, profunda e libertadora, um chamado não para sofrer pelo passado, mas para abandonar os velhos padrões de pensamento para abrir caminho a uma nova visão. A palavra grega traduzida como arrepender-se é metanoia, que literalmente significa mudar a mente. Ou seja, sair de um modo de pensar e entrar em um completamente diferente. Não se trata de emoção. É sobre consciência. Não é um momento fugaz de remorso, mas uma transformação silenciosa e poderosa da estrutura interna através da qual experimentamos a vida. Quando Jesus disse: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo, ele estava dizendo: mudem sua maneira de pensar, porque a realidade divina já está aqui, pronta para ser vista, sentida e vivida. Ele não estava prometendo um futuro distante. Ele estava anunciando uma possibilidade imediata. O reino já está presente, mas requer uma mente diferente para ser reconhecido. E essa outra mente é a mente de Cristo. Aquela que vê unidade onde havia separação, propósito onde havia caos, luz no meio do que parecia escuridão. Arrepender-se não é chorar. É acordar. Acordar do sonho do ego. Acordar da ilusão da culpa e da punição. Acordar da falsa ideia de que estamos separados de Deus. É sair de uma mente condicionada pelo mundo e entrar em uma mente iluminada pelo Espírito. Essa transformação não é instantânea, mas é irreversível. Uma vez que a alma provou a luz do pensamento divino, ela não pode mais se contentar em viver nas sombras do pensamento humano. E essa mudança, embora invisível para o mundo, transforma tudo. Quando você muda sua mente, seu corpo começa a refletir saúde. Quando você muda sua mente, seus relacionamentos se alinham em harmonia. Quando você muda sua mente, sua provisão é liberada da ansiedade e flui com paz. Quando você muda sua mente, o mundo muda, porque você mudou. A maioria das pessoas quer mudar suas circunstâncias, mas continua pensando com as mesmas velhas ideias. Querem curar, mas pensam em doença. Querem abundância, mas pensam em falta. Querem paz, mas pensam em julgamento. E isso não funciona, porque toda mudança real começa dentro. Jesus não veio para modificar condições externas. Ele não veio para reformar políticas ou melhorar instituições. Ele veio para revelar uma nova maneira de pensar. E essa nova mente cria um novo mundo. Um mundo onde não há inimigos, apenas irmãos que esqueceram sua origem. Um mundo onde não há punição, apenas as consequências de pensamentos errados. Pensamentos que podem ser corrigidos ao voltar à verdade. E essa verdade é esta: se você é um com Deus, sempre foi e sempre será. Você só precisa lembrar e pensar a partir desse lugar. Esse é o arrependimento que Jesus pregou. Não tristeza pelo pecado, mas liberar a crença de que você é um pecador. Não se condenar pelo que fez, mas se libertar ao reconhecer quem você realmente é. A alma que se arrepende no verdadeiro sentido da palavra não vive em vergonha. Ela vive em clareza. Ela vive em humildade, não como humilhação, mas como abertura a uma verdade superior. Uma verdade que diz: não sou meu passado.
Não sou meu erro. Sou um filho de Deus, e o reino está em mim agora. E quando essa ideia se estabelece no coração, todo o universo começa a responder. Não com punições, mas com bênçãos. Não com medo, mas com amor. O verdadeiro arrependimento não o aprisiona. Ele o liberta. Não abaixa sua cabeça. Ele endireita sua alma. Não o distancia de Deus. Ele o traz para casa. E esse lar é sua consciência, sua maneira de ver, sentir e pensar. Então, se algo em sua vida parece preso, não lute contra a forma. Mude a mente. Pense a partir da luz. Entregue os velhos pensamentos e diga com uma voz firme e gentil: eu me arrependo, não porque sou mau, mas porque não quero mais pensar como pensava. Não desejo mais ver a partir do medo. Escolho ver com os olhos de Cristo. E de agora em diante, minha mente será um templo onde apenas a verdade vive. E então, sem esforço aparente, sem violência ou luta, você verá o mundo se transformar. Porque você não é mais o mesmo. Você mudou sua mente. E, ao fazer isso, permitiu que o reino descesse, não como algo novo, mas como o que sempre esteve lá, esperando pelo seu retorno. Capítulo 7. Vós sois a luz do mundo. Pensar com clareza, agir com propósito, amar sem medo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Mateus 5:14. Essas palavras ditas por Jesus não eram lisonja, nem consolo, nem uma metáfora vazia. Eram uma afirmação divina da verdadeira natureza do ser humano. Uma proclamação que, se entendida e aceita profundamente, transformaria a consciência individual e coletiva. Jesus não disse que você poderia se tornar luz. Ele não disse que, se você se comportasse bem, talvez seria luz. Ele disse que você é. Você já é, não por mérito, mas por origem. A luz não é um ornamento da alma. A luz é a alma quando pensa com a mente de Cristo. Quando o pensamento se torna claro, quando a intenção é purificada, quando o amor é libertado das cadeias do medo, então a luz que sempre esteve lá começa a brilhar sem obstrução. Pensar com clareza não é pensar mais rápido ou mais logicamente. É pensar a partir da verdade. É ver sem filtros e sem projeções, sem distorções do passado. É permitir que o pensamento se torne uma extensão do espírito, não uma reação do ego. Uma mente clara não é fria. É luminosa. E essa clareza interior é o que ilumina seu mundo. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa pensar a partir da fonte certa. Não a partir da ferida, mas da cura. Não a partir de sua história pessoal, mas de sua identidade espiritual. Quando você pensa com clareza, você age com propósito. Você não vive mais por inércia. Não decide mais por medo. Não fala mais para se defender ou age para agradar os outros. Você age a partir de seu centro. E nesse centro está a orientação constante do espírito. Essa orientação não é um mapa externo, mas uma certeza silenciosa que se revela momento a momento. Nenhum ato é pequeno quando nasce da luz. Nenhuma decisão é trivial quando é feita em conexão com Deus. Mesmo os gestos mais simples, uma palavra de encorajamento, um silêncio amoroso, um passo na direção certa, tornam-se canais através dos quais o reino é expresso. E assim, agindo com propósito, você aprende a amar sem medo. Porque o amor verdadeiro não precisa de garantias. Não pergunta se será retribuído e não exige condições. O amor que surge da mente de Cristo não busca possuir ou controlar. Ele simplesmente dá, porque lembra que dar é a extensão da luz. Amar sem medo não significa se expor para ser ferido. Significa viver na certeza de que nada pode prejudicar o que você realmente é. Sua essência não depende da resposta de outro, nem da permanência de formas externas. A presença ama porque é luz, e a luz não pode odiar, não pode temer, não pode se apagar enquanto permanece em sua fonte. Quando Jesus disse, "Vós sois a luz do mundo", ele não estava falando com os perfeitos. Ele estava falando com aqueles que tinham medo, com aqueles que se sentiam indignos, com homens e mulheres comuns cheios de dúvidas e contradições como você. E ainda assim ele disse que você é luz,
Não porque sua vida é impecável, mas porque seu ser é feito de Deus, e Deus é luz sem sombra, sem interrupção, sem condição. Aceitar isso não é arrogância. É verdadeira humildade. Porque aquele que reconhece sua luz não precisa mais provar nada. Ele simplesmente vive a partir do que é e permite que o mundo veja. E, ao ver, o mundo lembra, porque a luz não ensina com palavras. Ela ensina com presença. A luz não discute. Ela revela. A luz não impõe, ela convida. E a mente que pensa com clareza, a alma que age com propósito, o coração que ama sem medo se torna essa luz. Não se esconda e não espere ser perfeito. Não espere ter todas as respostas. Apenas fique em silêncio. E deixe seu pensamento se alinhar com o Espírito. A partir desse lugar, pense com clareza. Sou luz, não por mérito, mas por origem. E essa luz é meu serviço. Minha presença é suficiente. Então haja a partir desse espaço, sem pressa, sem ansiedade, com propósito e com fé, com abertura. E ame sem tentar controlar, ame sem exigir retorno, ame sem medo. Porque aquele que ama a partir do Cristo dentro de si já venceu o mundo e se tornou uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida, porque foi feita para brilhar. Capítulo 8. A vontade de Deus não é resignação. É o alinhamento perfeito com a bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Durante séculos, a frase, seja feita a tua vontade, foi dita por milhões de lábios. Foi repetida em orações, em funerais, em templos, em leitos de hospital, em momentos de desespero e rendição. No entanto, na maioria dos casos, essa frase não foi entendida como uma afirmação de unidade espiritual, mas como uma resignação fatalista, como se a vontade de Deus fosse um mistério sombrio, imprevisível, às vezes misericordioso, às vezes cruel, como se render a ela significasse perder, sofrer ou se conformar. Mas essa interpretação é completamente estranha à consciência de Cristo. Para aquele que pensa com a mente do mundo, a vontade de Deus é uma ameaça velada. Um destino a ser aceito com medo e submissão. Mas para aquele que pensa com a mente de Cristo, a vontade de Deus é a bondade absoluta. Não às vezes, não se você se comportar bem, não se você orar o suficiente, mas sempre, imutavelmente perfeita. A vontade de Deus é que você viva, que você ame, que você cresça, que você floresça, que você lembre quem você é. A vontade de Deus é sua plenitude, sua paz, sua alegria. Não há uma vontade secreta que se oponha à sua verdadeira felicidade. Porque sua alegria não está separada do plano de Deus. É parte dele. Jesus não se submeteu a uma força que o limitava. Ele se alinhou com o princípio. Ele sabia que a vontade do Pai também era a sua. E assim, ele pôde declarar: eu e o Pai somos um. Não havia conflito. Não havia separação. E assim sua vida fluía com poder, com paz, com propósito, não porque não havia desafios, mas porque sua mente não se opunha ao bem. A mente mundana luta contra a vontade de Deus. Ela resiste, suspeita, teme, mas apenas porque não a conhece. Porque projetou em Deus os atributos dos homens, capricho, punição, favoritismo, imprevisibilidade, e essa imagem distorcida do Criador foi a causa de incontáveis sofrimentos desnecessários. A mente espiritual, por outro lado, não se resigna. Ela se alinha. Ela sabe que, se há conflito, não está em Deus, mas em sua própria interpretação. Então, ela busca retornar. Retornar ao centro. Retornar ao silêncio e dizer, não com resignação, mas com devoção: que seja feita a tua vontade, porque confio na tua bondade. Esse alinhamento não extingue o desejo. Ele o purifica. Não mata a vontade pessoal. Ele a eleva. Você não deseja mais a partir da falta, mas da inspiração. Você não decide mais a partir da urgência, mas da sabedoria. Você não age mais para forçar, mas para expressar. Foi assim que Jesus viveu. É assim que aqueles que lembram sua origem divina pensam. E é assim que você começa a viver.
Quando para de ver a vontade de Deus como uma imposição e começa a vê-la como o rio no qual sua alma pode descansar. Isso significa que tudo o que acontece no mundo é sua vontade? Não. Significa que sua vontade está disponível, mas nem sempre aceita, porque Deus não se impõe. Na vida, com cada pensamento, cada crença, cada decisão, escolhemos se fluímos com sua vontade ou continuamos andando pelo caminho da mente separada. Quando você escolhe se alinhar, você não desiste do seu poder. Você o recupera. Porque no alinhamento, seu pensamento se torna claro. Suas emoções se acalmam. Seu corpo entra em harmonia, e sua vida começa a refletir uma ordem superior. Então você percebe que o que antes chamava de minha vontade era apenas uma mistura de medo, desejo condicionado e reação. E que o que agora chama de vontade de Deus não é nada além de sua verdadeira vontade. Aquela que surge de seu eu superior. Aquela que sempre quis o melhor para você, mesmo quando você não sabia. Então, quando você ora, não o faça como alguém que entrega o volante com medo, mas como alguém que se deixa ir com confiança. Diga com um coração calmo: Pai, que seja feita a tua vontade, porque sei que tua vontade é boa, e eu aceito o bem, e eu o recebo, e eu o compartilho. Então caminhe, não como alguém esperando para ver se algo acontece, mas como alguém que já sabe que o bem está a caminho, porque a mente foi alinhada. E onde há alinhamento, não pode haver nada além de milagre. Capítulo 9. Sede, pois, perfeitos. O chamado para elevar a mente acima da contradição humana. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Essas palavras de Jesus não eram hipérbole, nem símbolo, nem um ideal inatingível para alimentar o esforço humano. Eram um chamado direto e radical à alma desperta, uma instrução que corta pela raiz toda justificativa para continuar pensando a partir da limitação, do erro ou da mediocridade espiritual. Dizer sede perfeitos não era exigir o impossível, mas lembrar a verdadeira natureza do ser. Porque a perfeição não é construída, é reconhecida. A perfeição não é imposta, é revelada. E o que Jesus veio revelar é que a perfeição de Deus já vive em você. Mas o que significa ser perfeito? Refere-se a uma conduta impecável, a uma moralidade intocada, a uma vida sem erros. Não, a perfeição de que Cristo fala não é humana, mas espiritual. Não se trata de fazer tudo certo, mas de pensar a partir dos reinos superiores, ver com olhos claros, viver a partir da unidade, agir a partir da compaixão sem julgamento. Ser perfeito é pensar com a mente de Cristo. E essa mente não vê dualidade, não vê conflito, não vê separação. A mente humana está cheia de contradições. Amamos e odiamos, confiamos e duvidamos, desejamos paz, mas alimentamos medo, queremos liberdade, mas defendemos nossos limites internos. Essa é a condição da mente dividida. E é exatamente essa condição que Jesus veio curar. Ele não veio para melhorar a mente carnal. Ele veio para substituí-la. Ele veio para dizer: pare de pensar como você pensa. Pare de julgar como você julga. Pare de dividir o indivisível e eleve sua mente ao lugar de onde vem o Espírito. A perfeição não é perfeccionismo. A perfeição é visão espiritual. Olhar para outro e ver além de sua forma, de sua história, de seus erros. É ver com um olho puro, o olho que vê Deus em tudo. O olho que não condena, o olho que lembra. Mas para que essa visão se estabeleça, você deve se elevar acima das categorias humanas. Você não pode continuar pensando em termos de bom ou mal como o ego faz. Você deve ver o que acontece como parte de uma ordem maior. Mesmo que a forma o perturbe, porque se você reagir a cada evento a partir da mente humana, permanecerá escravo das oscilações emocionais e do julgamento imediato. A perfeição começa quando você para de defender seu ponto de vista e começa a buscar a verdade do Espírito. E essa verdade não se impõe. Ela é revelada em silêncio. Quando a mente para de debater e simplesmente diz: mostra-me como ver isso com teus olhos, Senhor. Então algo muda, não fora, mas dentro. E essa transformação interior reconfigura sua energia, sua percepção,
suas palavras, suas decisões. E o que antes parecia difícil se torna claro. O que antes parecia doloroso se dissolve no entendimento. O que antes o separava agora o une. Jesus não disse tente ser perfeito. Ele disse sede perfeitos, pois você já é em essência. Você não precisa conquistar a perfeição. Apenas lembrá-la e viver a partir dela. Pensar a partir dela. Falar a partir dela. E essa perfeição não é orgulho. É profunda humildade, porque você sabe que não vem de você, mas do Deus que vive em você. A mente que se eleva acima da contradição humana não pergunta mais por que isso está acontecendo comigo? Em vez disso, pergunta, qual verdade está por trás dessa forma? Não diz mais eu não deveria sentir isso, mas Pai, purifica meus pensamentos para que eu possa vê-lo claramente. E pouco a pouco, sem esforço forçado, sem violência interna, você se eleva em consciência. E cada passo é menos julgamento, menos medo, menos reação, e mais entendimento, mais paz, mais amor. Essa é a perfeição a qual somos chamados. Não viver sem erros, mas pensar sem separação. Não negar nossas emoções, mas transmutá-las em luz. Não dominar o mundo, mas lembrar que o reino já está dentro de nós, e desse reino toda contradição se dissolve na paz do Uno. Então você poderá olhar para a sua vida com suas luzes e sombras e declarar, não a partir da resignação, mas da revelação. Tudo é perfeito, porque tudo me leva ao despertar. E neste momento eu me alinho com a mente de Cristo, e daqui eu penso, vivo e amo. Isso é ser perfeito, não segundo os homens, mas segundo o céu. Capítulo 10. O olho único. Como a visão espiritual purifica todo o corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for único, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Nessa afirmação de Jesus está contido um dos segredos mais poderosos de toda a metafísica espiritual. A visão interior é a causa da experiência exterior. Não se trata dos olhos físicos ou da percepção sensorial. É sobre o olho da consciência, o foco interno a partir do qual observamos, interpretamos, sentimos e decidimos. Jesus o chama de olho único, porque é um olho unificado, um olho indiviso, um olho que não vê mais dualidade ou contradição ou conflito entre o material e o espiritual. A visão humana comum é dividida. Ela vê o bem e o mal, o justo e o injusto, o que merece amor e o que merece punição. Essa maneira de ver condicionada pelo julgamento, medo e memória do passado é o que gera confusão, sofrimento e doença. Porque onde há divisão na percepção, há divisão no corpo, na mente e na vida. O olho múltiplo, ou seja, a visão que vê a partir do ego, sempre leva o corpo à tensão, à fragmentação e à fadiga. Por quê? Porque esse olho não vê com clareza. Ele vê a partir do erro, da distorção do verdadeiro eu. E o que ele vê, ele acredita, e o que ele acredita, ele cria. Jesus afirma que, quando o olho é único, todo o corpo é cheio de luz. Isso não é uma metáfora poética, mas uma afirmação de lei universal. Se sua percepção interior é purificada, tudo em sua existência se ordena. Seu corpo reflete a harmonia de sua visão. Seus órgãos, suas células, seus pensamentos, suas emoções, suas ações, suas decisões. Tudo começa a vibrar com a mesma frequência do amor, porque a consciência se alinhou com a verdade. Mas como o olho se torna único? Não por esforço, nem repressão, nem exercícios mentais compulsivos. O olho se torna único quando o julgamento cessa. Quando paramos de analisar a partir do passado, quando olhamos para os outros não como ameaças, objetos ou obstáculos, mas como uma expressão viva do mesmo espírito. O olho único não busca culpa, não compara, não rótula, não reage a partir do condicionamento. O olho único reconhece Deus onde antes só se via forma, e ao fazer isso, tudo mais se torna iluminado. Essa é a visão que Jesus viveu. É por isso que ele podia olhar para um leproso e ver saúde por trás da aparência. É por isso que ele podia ver um publicano e reconhecer o discípulo escondido. É por isso que ele podia olhar para uma mulher adúltera e ver a dignidade intacta em sua alma.
Jesus não se deixava enganar pela forma. Ele via com o olho único, e é por isso que suas palavras eram criações, seus gestos transformações, seu simples olhar cura. A mente carnal não pode sustentar essa visão, porque o ego precisa fragmentar para se manter. Ele precisa encontrar culpa, proteger-se, defender-se, dividir. O ego precisa ver os outros para se afirmar. Mas a mente de Cristo não precisa de afirmação, porque já se sabe una com o todo. E é por isso que sua visão é clara, simples, e seu corpo é cheio de luz. Luz não como um conceito, mas como uma realidade viva. Luz como clareza mental, como equilíbrio emocional, como harmonia corporal, como saúde, como poder criativo que não impõe, mas transforma. Uma mente que vê com clareza começa a viver com clareza. E o que antes parecia uma luta se torna fluido. O que antes era escuridão se torna entendimento. E o que antes era dor se torna um instrumento de despertar. Você não precisa tornar sua vida uma batalha constante para melhorar seu corpo, seu caráter ou seus resultados. Você precisa ver corretamente. E para ver corretamente, você precisa purificar o olho. Ou seja, purificar a consciência. E como a consciência é purificada? Mudando a interpretação, renunciando ao julgamento, entrando no silêncio e pedindo ao Espírito que o ensine a ver. O olho único não é alcançado por força de vontade, mas por rendição. E essa rendição não é fraqueza, mas o maior dos poderes. É dizer à vida: mostra-me a verdade por trás disso e permanecer não reativo até que a luz interior revele o que sempre esteve lá, além das aparências. Quando o olho é único, seu corpo responde. A tensão cessa. Os sistemas se ordenam. O sistema nervoso relaxa. A digestão melhora. A energia vital retorna. Porque a energia que antes era perdida na batalha interna de julgamento e conflito agora flui como um rio sem pedras. E esse rio é saúde. Esse rio é paz. Esse rio é vida. É por isso que Jesus não disse trabalhe para ser saudável. Ele disse faça seu olho único, e todo o seu corpo será cheio de luz. Porque a cura não vem de fora. Ela vem de uma mudança na percepção. E essa mudança ocorre quando você escolhe ver como Deus vê. Quando você não pede mais justiça para si e punição para o outro, mas pede luz para ambos. Quando você não quer mais estar certo, mas ser livre. Quando você não reage mais a partir da ferida, mas responde a partir do amor. Faça disso uma prática viva. Em cada situação, em cada encontro, em cada pensamento que surge, pergunte-se internamente: estou vendo com o olho único ou com o olho do mundo? E se for com o olho do mundo, não se culpe. Simplesmente retorne. Retorne à luz, à verdade, e declare: Espírito Santo, purifica meu olhar. Faz do meu olho um canal de visão divina para que eu possa ver com clareza, sem julgamento, sem medo, sem separação. E então, como alguém que não busca mais fora o que já arde dentro, você descobrirá que seu corpo, sua mente e sua vida se tornam seres claros cheios de luz. Porque o olho único é a chave. E a luz é a consequência natural de quem não se vê mais como separado do todo, mas como a mesma luz refletindo-se em todas as formas. Capítulo 11. Orai sem cessar. O pensamento elevado como um estado contínuo de comunhão. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Essa frase breve, como uma faísca, contém uma das verdades mais profundas e radicais da vida espiritual. Não é uma instrução religiosa ou uma disciplina rígida. É uma descrição do estado natural da alma desperta, vivendo em constante comunhão com a fonte. Quando Paulo disse orai sem cessar, ele não estava falando sobre repetir fórmulas ininterruptamente ou passar o dia com as mãos cruzadas ou olhos fechados. Ele estava falando de algo muito mais essencial, mais profundo e transformador. Tornar o pensamento elevado um estado permanente. Fazer da consciência elevada um lugar onde a alma reside. Não uma visita temporária em momentos de necessidade. Orar sem cessar significa viver a partir da mente de Cristo. Pensar com Deus, sentir com Deus, falar e agir a partir do alinhamento perfeito com o Espírito. Não é algo que você faz. É algo que você é.
O erro comum foi reduzir a oração a um ato separado do resto da vida, um momento especial, uma ação específica, uma súplica dirigida a um Deus distante que pode ou não ouvir. Mas isso não é oração. Isso é uma expressão de necessidade. E embora haja compaixão no espírito para aqueles que clamam da dor, o chamado à maturidade é muito mais elevado. Não se trata de pedir. É sobre viver em união. Orar sem cessar significa que cada pensamento, cada palavra, cada ação se torna uma extensão da mente divina. Não há mais necessidade de horários, posturas ou espaços especiais, porque a verdadeira oração acontece no templo da consciência, e esse templo não fecha. Esse templo é você. Quando você vive nesse estado de comunhão contínua, tudo se torna sagrado. Lavar pratos, conversar com um estranho, tomar uma decisão de trabalho. Tudo é parte de sua liturgia. Tudo é um altar. Tudo é um encontro. O pensamento elevado, que é a linguagem da alma, começa a substituir o pensamento reativo. Você não vive mais a partir da mente que compara, teme, lembra ou antecipa ameaças, mas a partir de uma consciência centrada, amorosa, clara e grata. E isso é oração viva. Isso é orar sem cessar. Não é sobre repetir palavras. É sobre habitar uma frequência, uma vibração, um tom interno que não desvanece, porque se tornou sua nova identidade. Então, mesmo quando parece que você não está orando, você está. Quando você sorri sinceramente, você está orando. Quando escolhe não julgar, você está orando. Quando decide confiar em vez de controlar, você está orando. Quando age com compaixão, mesmo sem ser solicitado, você está orando, porque sua alma está unida ao todo, e tudo em você é uma expressão dessa união. A mente do mundo não pode sustentar esse estado. Ela cansa, distrai, fragmenta, porque não foi treinada. Mas a mente de Cristo, a mente treinada pelo Espírito, pode permanecer nessa comunhão sem esforço, porque não depende de vontade, mas de rendição. E quem se rendeu ao amor vive em oração, mesmo que não pronuncie uma única palavra. Isso não significa que momentos de solidão, silêncio e contemplação profunda não sejam mais necessários. Tudo isso ainda é útil, mas não é mais vivido como uma exceção, mas como a continuação natural de um estado interno constante. Jesus vivia em oração contínua, não porque estava sempre de joelhos, mas porque pensava apenas com Deus. Ele agia apenas a partir da inspiração divina. Ele não dizia nada que não ouvisse o Pai dizer. Ele não fazia nada que não nascesse de sua união com a fonte. Essa é a oração que transforma. Não é a oração que pede, mas a oração que expressa a consciência de que já está feito. E esse estado de certeza, de clareza interior, tem efeitos concretos. Seu corpo relaxa. Sua energia vital se estabiliza. Seus relacionamentos se harmonizam. Seu ambiente responde à sua vibração. Não porque você está repetindo frases, mas porque você se tornou uma oração viva, um campo de energia onde Deus se reconhece. Isso é verdadeiro misticismo. Não é um mistério, nem um privilégio para poucos. É o caminho natural da alma quando é libertada do ego. Faça disso seu. Comece com momentos breves, quando acordar, quando se banhar, quando caminhar, quando trabalhar. Diga no segredo de seu coração: estou orando. Não porque estou pedindo, mas porque estou unido. Cada pensamento meu é teu pensamento. Cada respiração minha é tua respiração. Eu e tu, neste momento, somos um. Então permaneça. Não lute. Apenas lembre. E cada vez que esquecer, retorne com suavidade, com fé, com humildade. Porque orar sem cessar não é uma meta. É uma memória viva de sua verdadeira identidade, um pensamento eterno na mente de Deus que agora lembrou como falar, como olhar, como viver de cima. E a partir daí, tudo em você se torna oração sem palavras, sem esforço, sem cessar. Capítulo 12. Jesus e a lei mental. Como os ensinamentos do Mestre revelam os princípios eternos. Desde tempos antigos, a humanidade buscou entender como o universo funciona. Como a energia invisível que parece conectar pensamento, palavra e experiência se move.
Em várias culturas e tradições, a existência de leis invisíveis que governam o que acontece no visível foi intuída. Princípios que não podem ser vistos, mas agem com precisão matemática. O que Jesus veio ensinar e demonstrar com sua vida é que esses princípios não apenas existem, mas são acessíveis a todos. Não são segredos reservados para sábios, nem privilégios de santos. São leis universais, e a alma que as entende e se alinha com elas transforma sua realidade. Jesus não era um pregador de teorias, nem um formulador de dogmas. Ele era um revelador da lei espiritual. Seu poder não vinha de magia ou privilégio divino exclusivo, mas de seu profundo entendimento da mente divina e sua perfeita aplicação das leis que a governam. Cada parábola, cada cura, cada resposta sua diante da dificuldade revela não apenas compaixão e sabedoria, mas uma compreensão impecável da lei mental. E o que é a lei mental? É o princípio que diz que tudo o que você pensa com convicção, sente com profundidade e mantém com fé tende a se manifestar no reino visível. Em termos mais simples, a mente cria, o pensamento molda, e o que é sustentado na consciência toma forma. Isso não é uma ideia moderna. É o que Jesus ensinou desde o início. Embora não usasse termos técnicos para isso, cada vez que dizia, faça-se segundo a vossa fé, ele estava mostrando que não é Deus quem decide quem é agraciado, mas a consciência do indivíduo que permite ou bloqueia a expressão do bem. Quando ele curava, não dizia, eu te curou. Em termos pessoais, ele dizia, tua fé te curou. Quando ensinava a orar, não pedia súplicas prolongadas ou sacrifícios. Ele ensinava, creia que recebeu e terá. Quando falava do reino, dizia que já está dentro de vós. Não é isso uma afirmação direta de que a consciência é o campo onde a realidade é decidida, que a mudança não começa fora, mas dentro, que o céu não é um lugar futuro, mas um estado mental presente. Quem estuda os ensinamentos do Mestre com olhos abertos vê que não há contradição, escuridão ou arbitrariedade neles. Há lei, precisão, clareza. E essa lei é tanto mental quanto espiritual. Mental porque trabalha com pensamento, atenção, palavra e imagem interior. Espiritual porque sua fonte é o bem absoluto, o uno, o amor, um efeito que não pode se contradizer. Jesus entendia essa lei como alguém que não precisa prová-la, porque a vive. É por isso que ele não temia a tempestade. Ele falava com autoridade. Ele não temia a morte, porque sabia que era apenas uma forma. Ele não temia a escassez, porque sabia que a substância do universo responde ao pensamento guiado pela fé. E o mais surpreendente é que ele nunca disse que esse poder era exclusivo dele. Pelo contrário, ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores do que estas. Isso não pode ser entendido a partir de uma mente religiosa. Só pode ser entendido a partir da consciência da lei, que o que ele manifestou foi o resultado de se alinhar completamente com o princípio, e quem se alinha com esse mesmo princípio colherá seus frutos, assim como Jesus fez. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. A vida não é aleatória. É um reflexo da mente. Um reflexo do sentimento profundo. Um reflexo da ideia mantida em silêncio. Não é que às vezes funciona. Sempre funciona. O que muda é o nível de clareza com o qual pensamos, sentimos e cremos. É por isso que Jesus falava tanto sobre ter ouvidos para ouvir, sobre limpar o interior do copo, sobre não duvidar no coração, porque a alma pode orar com os lábios. Mas se a mente continuar alimentando medo, dúvida ou contradição, ela bloqueia o fluxo da lei. Quer ver como essa lei funciona? Olhe para qualquer vida, não a partir do julgamento, mas da observação. Você verá que tudo o que é firmemente mantido na mente de uma pessoa se manifestará cedo ou tarde. Às vezes para o bem, às vezes com dor, mas sempre com fidelidade à lei. Isso não é punição. É justiça perfeita, porque o universo não responde a desejos superficiais. Ele responde ao pensamento, ao sentimento, à emoção constante, à vibração habitual. E isso é exatamente o que Jesus ensinou quando disse, do abundante do coração, a boca fala. E também, pelos seus frutos, os conhecereis. Cada pessoa é o fruto visível de sua semeadura mental.
E toda transformação começa, não com ação externa, mas com uma mudança na maneira de pensar. Uma nova maneira de pensar produz um novo mundo. E essa é a constante convite do Mestre. Não apenas crer nele, mas pensar como ele. Elevar a mente acima da ilusão, ver além das aparências, lembrar que tudo o que vemos é apenas uma imagem transitória projetada a partir de uma consciência mais profunda. Jesus veio para lembrá-lo de que você não está à mercê das circunstâncias. Você está unido a uma lei viva, e essa lei responde com precisão ao conteúdo de sua mente. É por isso que não basta admirar Jesus. Devemos estudar suas palavras como chaves, aplicar seus ensinamentos como fórmulas, treinar a mente para se tornar um terreno fértil para o reino, não por esforço próprio, mas por alinhamento com o princípio. E então o que parecia milagre se tornará natural. E o que parecia inatingível se tornará cotidiano. Porque a lei não faz exceções para pessoas. Ela só responde à mente. E a mente, quando pensa em Cristo, torna-se uma com o poder que sustenta o universo. Capítulo 13. A mente renovada e o corpo saudável, como pensar com Deus transforma a matéria. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Há uma verdade que, quando plenamente entendida e vivida, dissolve séculos de medo, anos de doença e vidas inteiras de sofrimento desnecessário. Essa verdade é esta: o corpo não tem vontade própria. O corpo é um espelho da mente. Não é a causa, é o efeito. Não é a origem da dor, mas seu reflexo. Portanto, quando a mente é renovada, o corpo responde. Quando a consciência se alinha com Deus, a matéria se transforma. Por muito tempo, acreditou-se que o corpo é uma prisão, um fardo ou uma fonte inevitável de conflito. Ele foi temido, punido, adorado, e tentativas foram feitas para curá-lo de fora sem abordar o que acontece dentro. Mas o ensino de Cristo não é um ensino materialista ou mesmo humanista. É um ensino espiritual que revela que a forma segue a mente e que toda verdadeira cura começa no pensamento. Jesus sabia disso. É por isso que, antes de curar alguém fisicamente, ele quase sempre começava mudando a consciência dessa pessoa. Ele não dizia, seus músculos estão curados. Ele dizia, teus pecados te são perdoados. Em outras palavras, tua mente foi purificada. Tua consciência foi restaurada, e portanto teu corpo agora pode refletir essa limpeza. E assim, alinhando-se com a lei espiritual, a matéria retornava à ordem. A palavra pecado, quando entendida a partir de sua raiz original, significa errar o alvo, falhar em perceber a verdade. Não é uma condenação moral, mas uma distorção na consciência. Quando a alma esquece quem é, quando pensa a partir da separação, quando vive a partir da culpa, do medo e do julgamento, seu corpo, obediente a essa consciência, manifesta desequilíbrio, tensão, doença. Mas quando a mente é renovada, quando lembra sua origem divina, quando seu pensamento se alinha com o amor em vez do medo, então o corpo não precisa mais gritar o que a alma curou. A dor não tem mais função e pode partir. Renovar a mente não significa simplesmente mudar ideias superficiais. Significa elevar toda a consciência a uma nova vibração. Parar de pensar a partir da falta e começar a pensar a partir da abundância. Parar de pensar a partir da ameaça e começar a pensar a partir da certeza. Parar de se identificar com a forma e começar a se reconhecer como espírito. Essa mudança não é apenas mental. É energética. É vibracional. Quando a mente se alinha com Deus, sua frequência muda. E como o corpo responde a essa frequência, ele também muda. As células renovam sua função. O sistema nervoso recupera a calma. O sistema imunológico se fortalece. Os órgãos encontram equilíbrio. O corpo, como um instrumento da alma, harmoniza sua música com a melodia do espírito. Jesus não precisava tocar alguém para curá-lo. Uma palavra, um pensamento, um olhar era suficiente, porque sua mente era pura. Ele era um com o princípio, e a matéria reconhecia essa autoridade sem resistência.
A mente que está em Cristo não precisa forçar a cura. Ela a permite, porque sabe que a vontade de Deus é saúde, vida e renovação. E quando pensa a partir dessa certeza, o falso começa a se dissolver. Toda doença é um acúmulo de erro na consciência sustentado ao longo do tempo. Não é punição. Não é mal. Não é fraqueza. É uma manifestação temporária de um pensamento equivocado. E, portanto, pode ser desfeita quando o pensamento é corrigido. Não através da luta, mas através da verdade. Não através do medo, mas através da luz. Não através do desespero, mas através do alinhamento. Você quer curar seu corpo? Comece com sua mente, não com condenação, mas com reconhecimento. Declare com humildade e poder. Pensei a partir do medo. Acreditei na separação. Alimentei culpa, ansiedade e autodefesa. Mas hoje escolho outro caminho. Hoje escolho pensar como Deus pensa. Hoje permito que a mente em mim seja renovada, e nessa renovação meu corpo se torna um templo vivo do Espírito e permanece aí. Não busque resultados imediatos. Busque alinhamento, e os resultados serão a consequência, não o objetivo. Porque quando você pensa com Deus, o corpo não precisa mais chamar sua atenção com sintomas. Pois agora ele está a serviço da luz. Uma mente renovada vive em paz. E a paz é o maior curador. A paz dissolve a inflamação da alma, repara as fibras internas do ser e permite que o que parecia quebrado se torne forte e novo. Não tema a dor. Escute-a e então transcenda. Porque a dor é apenas um mensageiro. Não é o inimigo. É a voz da consciência dizendo: olhe para dentro. Mude seu pensamento. Retorne a Deus. E quando você obedece a essa voz com suavidade, com fé, com rendição, o corpo começa a mudar. E você começa a lembrar que a matéria não governa você, porque sua verdadeira essência é espírito, e o espírito é saudável, inteiro e eterno. Assim como você. Capítulo 14. Não temas, apenas crê. A estrutura do pensamento semelhante a Cristo. Mas quando Jesus ouviu a palavra que foi dita, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. Marcos 5:36. Com essa frase direta, luminosa e simples, Jesus desarma em um único instante toda a maquinaria mental do medo. Ele não propõe uma solução complexa. Não sugere estratégias humanas. Não oferece uma única pronúncia emocional. Ele fala a fórmula eterna de todo verdadeiro milagre. Não temas, apenas crê. Essas palavras são mais que uma exortação. São uma descrição perfeita de como a consciência divina opera na mente de Cristo. Na mente de Cristo, não há espaço para medo e crença ao mesmo tempo. Um exclui o outro. Onde há medo, a fé está adormecida. Onde há verdadeira fé, o medo se dissolve. O que Jesus chama de crer não é simplesmente concordar intelectualmente com uma doutrina. Não é ter uma ideia positiva em momentos difíceis. É muito mais profundo que isso. É assumir uma estrutura mental baseada na certeza absoluta do bem. É viver como se você já estivesse dentro da solução, mesmo que tudo no mundo externo pareça dizer o contrário. É pensar a partir da realidade espiritual, não da ilusão dos sentidos. A fé não é emoção. É vibração. É um alinhamento silencioso com o princípio eterno. É uma convicção tão profunda que não precisa de prova para permanecer. Jesus vivia nesse estado de consciência continuamente. Ele não pensava na fé como algo que é ativado apenas em casos extremos. Sua fé era sua maneira de ver, de sentir, de interpretar e de agir. Quando ele caminhava, fazia-o em fé. Quando falava, fazia-o em fé. Quando dormia no barco enquanto a tempestade rugia, não era indiferença. Era fé. Fé não como crença em um resultado, mas como certeza na presença. E é essa fé que ele nos convida a abraçar, não para admirar de longe, mas para viver de dentro. Porque a mente de Cristo não teme. Ela já sabe. Ela sabe que Deus é o único poder. Sabe que o bem é a única lei. Sabe que o que parece caos é apenas forma sem entendimento.
Sabe que nada real pode ser ameaçado e que tudo eterno já está cumprido no Espírito. Quando Jesus disse, não temas, ele não estava ignorando a dor da humanidade. Ele estava dizendo que a dor não é a verdade. É apenas uma manifestação temporária de uma ideia errada. E se você crer, se tiver uma visão elevada, essa manifestação cederá, porque não tem substância real. É por isso que a fé é um luxo espiritual. É a base de toda transformação. Você não pode curar se pensar a partir do medo. Você não pode prosperar se acreditar na escassez. Você não pode amar se esperar traição. Você não pode despertar se mantiver viva a ideia de separação. A fé é a arquitetura invisível da alma desperta. É a maneira como a consciência mantém sua visão em meio à névoa. É o sol que não se apaga quando as nuvens chegam. É o olho único que vê o que os outros ainda não veem, mas que já está lá. Mas não se trata de negar emoções humanas. É natural sentir incerteza, fragilidade e insegurança. Mas a alma que está no processo de renovação não para aí. Ela não constrói a partir dessa emoção. Ela sente e então escolhe. E escolhe a fé, não como uma reação, mas como uma decisão consciente de pensamento. Essa é a fé semelhante a Cristo. Não uma emoção volátil, mas uma estrutura mental alinhada com a lei de Deus. Um pensamento firme que não se move com as ondas, porque está ancorado na rocha. É por isso que, quando tudo em sua vida parece estar desmoronando, quando a voz do mundo diz que não pode ser feito, quando as portas se fecham, quando os sintomas pioram, quando o ruído do medo sobe como uma tempestade, faça silêncio interno e repita com o Mestre. Não temas, apenas crê. Diga, no fundo, escolho crer, não porque vejo, mas porque sei, não porque tudo se encaixa, mas porque estou unido ao amor. E o amor é mais real que a forma. E a verdade é mais sólida que qualquer aparência. E o eterno sustenta o temporário até que ele se transforme. Que essa fé não seja uma ferramenta de emergência, mas a atmosfera constante de sua mente. Levante com ela, trabalhe com ela, descanse com ela, respire com ela. Porque a fé não é um esforço. É um modo de ser. E quando é vivida autenticamente, produz uma paz que ultrapassa todo entendimento e uma realidade que começa a refletir o céu mesmo em meio à terra. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele ensinou. E é assim que ele chama você para viver. Não a partir do medo, mas da pura confiança. Porque onde há fé, há Deus em ação. E onde Deus age, tudo o que é necessário já está feito. Mesmo que você ainda não o veja. Capítulo 15. Cristo em vós, a esperança da glória, viver a partir do Espírito como a única realidade. A eles, Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Nessas palavras, o apóstolo Paulo não oferece uma promessa futura, nem uma ideia poética. Ele fala de um mistério revelado, uma verdade eterna que não está mais velada, mas pode ser vivida por qualquer um que deseje sair do pensamento humano e entrar na consciência divina. Esse mistério não está nos céus, nem escondido em livros secretos. Está dentro de você, Cristo em você, não como uma figura externa para admirar, mas como a presença viva, ativa, criativa e eterna do Espírito dentro de seu ser. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a natureza espiritual perfeita e indivisível de Deus, o princípio encarnado, o Logos eterno que vive em cada ser como uma semente adormecida esperando pelo despertar da consciência. Quando Paulo fala de Cristo em vós, a esperança da glória, ele está dizendo que a única verdadeira glória, a plenitude, a luz, a paz, a liberdade, a expansão ilimitada não vem de nada externo, mas do reconhecimento interior dessa presença de Cristo dentro de você. Viver a partir do Espírito não é uma aspiração idealista, mas o estado natural da alma libertada. Enquanto você continuar pensando como um ser separado de Deus, limitado pelo corpo, sujeito ao acaso, governado pelo tempo e pelas condições, você viverá em conflito. Mas no momento em que você permite que o Cristo dentro de você pense, decida, sinta e haja, todo o seu mundo começa a responder a essa realidade superior, porque você não vive mais como o eu humano.
É o Espírito que vive em você, com você e como você. A mente humana teme perder sua identidade quando se fala de unidade com Cristo. Ela acredita que está sendo pedido para desaparecer, anular-se, renunciar à sua individualidade. Mas não é assim. Não se trata de perder o eu, mas de elevá-lo à sua expressão mais alta. A personalidade não é eliminada. Ela é purificada, inspirada e empoderada. Seu verdadeiro ser não desaparece quando se une ao Cristo. Ele é revelado. Jesus disse: Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Ele não disse que você era uma videira separada, mas um ramo que vive, respira e dá frutos apenas na medida em que está unido à fonte. E essa união não é um vínculo emocional, nem uma crença cega. É uma comunhão real de consciência, uma fusão vibracional, uma identificação total com o Espírito como a única realidade. A partir dessa perspectiva, você não vive mais para melhorar a vida, mas para expressar o que já é perfeito. Você não ora mais para obter, mas para lembrar. Você não se esforça mais para alcançar, mas permite que o bem se manifeste através do canal claro de uma consciência rendida. Quando a alma se alinha com essa verdade, a ansiedade cessa, porque ela entende que não precisa mais atrair nada. Tudo o que precisa já está dentro dela, em potencial, esperando apenas pela permissão de uma mente que diz: que a tua vontade seja feita em mim. A esperança da glória não está no futuro. Não está no mundo. Não está na sorte. Está no Cristo em você. Naquela parte de você que nunca foi ferida, contaminada ou limitada. Aquela centelha eterna que permaneceu intacta mesmo quando o aspecto humano tropeçou. Aquela inteligência sagrada que o conhece mais profundamente do que você mesmo e sabe o caminho de volta à luz. Viver a partir do Espírito é, então, viver a partir dessa identidade, não do que foi aprendido, não da ferida, não da reação, mas da fonte. Isso não significa que você não sente, que não enfrenta desafios. Significa que você não se define mais por eles. Significa que você não se identifica mais com a forma passageira, mas com o conteúdo eterno. E a partir daí, você pode estar no mundo, mas não ser do mundo. Você pode ter um corpo, mas saber que não é o corpo. Você pode viver entre nomes, números, papéis e calendários, mas sua consciência permanece unida ao imutável. Foi assim que Jesus viveu. Não porque ele era a exceção, mas porque foi o primeiro a lembrar e demonstrar o que todos nós somos. É por isso que ele disse: aquele que me viu, viu o Pai. Ele também disse: fareis obras maiores que estas, porque a presença de Cristo não era exclusiva dele, mas universal. E qualquer um que se renda a ela, que a reconheça no segredo da alma, torna-se um canal de glória, um templo vivo, uma revelação do céu na terra. É por isso que, agora mais do que nunca, a humanidade precisa de homens e mulheres que não vivam mais a partir do medo, da ambição vazia, da luta constante, mas da presença, da consciência de Cristo, da simples e eterna verdade de que Deus habita na alma, e essa alma, quando desperta, torna-se o instrumento perfeito da manifestação divina. Faça dessa verdade sua prática, sua oração, sua respiração. Levante todos os dias com o pensamento: Cristo em mim é a esperança da glória, não como uma afirmação mágica, mas como um lembrete vivo de quem você é. Deixe essa consciência guiar a maneira como você vê, fala, decide e vive. Não há maior cura, maior propósito, maior milagre do que incorporar plenamente o Cristo que já vive em você. E assim, sem buscá-lo, sua própria presença se torna luz para os outros, porque você não fala mais por si mesmo, mas a partir da fonte. Você não vive mais para si mesmo, mas como uma manifestação do Espírito. E essa, amada alma, é a verdadeira glória e é a esperança do mundo. Capítulo 16. A unidade com o todo, vivendo a consciência de Cristo na vida cotidiana. Quando a alma começa a despertar para a verdade de que o Cristo vive dentro dela, uma nova maneira de existir começa a se desdobrar. Não é apenas uma mudança de perspectiva, mas uma transformação completa da forma como se experimenta a vida. Viver a partir da mente de Cristo não é um estado reservado para momentos de contemplação ou para retiros espirituais isolados.
É um chamado para trazer a luz da consciência divina para cada aspecto do cotidiano, para o trabalho, para os relacionamentos, para os desafios, para as decisões mais simples e até para os momentos de silêncio. É a prática de habitar a unidade com o todo, reconhecendo que não há separação entre você, Deus e o mundo ao seu redor. A mente do mundo nos ensina a viver em fragmentação. Ela nos faz acreditar que somos indivíduos isolados, lutando por nossa sobrevivência, competindo por recursos, defendendo nossa posição contra os outros. Essa mentalidade cria uma vida de tensão, onde cada dia é uma batalha para provar nosso valor, para conquistar segurança ou para evitar a dor. Mas a mente de Cristo nos revela uma verdade mais profunda: não há separação. Tudo o que existe é uma expressão do mesmo Espírito Divino, e você, como uma manifestação desse Espírito, é parte integrante do todo. Quando você pensa a partir dessa unidade, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança sagrada, onde cada passo é guiado pela harmonia do amor divino. Viver a partir da consciência de Cristo significa reconhecer que cada pessoa que você encontra, cada situação que enfrenta, cada pensamento que surge em sua mente é uma oportunidade para expressar a luz do Espírito. Não há momentos insignificantes. O ato de lavar a louça pode ser tão sagrado quanto uma oração silenciosa, se feito com a intenção de alinhar sua mente com a verdade. Uma conversa com um colega de trabalho pode ser uma chance de oferecer bondade sem esperar nada em troca. Um momento de dificuldade pode ser transformado em uma oportunidade para lembrar que, na essência, você é intocado pelas aparências externas, porque sua verdadeira natureza é o Cristo, a presença divina que não pode ser abalada. Essa consciência não exige que você abandone suas responsabilidades ou se retire para uma vida de isolamento. Pelo contrário, ela pede que você traga a luz para o mundo exatamente onde você está. Jesus viveu essa verdade em sua totalidade. Ele caminhava entre as multidões, comia com pecadores, conversava com publicanos e fariseus, enfrentava tempestades e oposições, mas em cada momento, sua mente permanecia ancorada na unidade com o Pai. Ele não via separação entre o sagrado e o cotidiano, porque para ele, tudo era sagrado. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio era uma expressão da mente de Cristo, uma manifestação do amor que não julga, da paz que não se abala, da certeza que não vacila. Para incorporar essa consciência na vida cotidiana, é necessário um treinamento gentil e constante da mente. A mente humana, condicionada por anos de pensamentos baseados no medo e na separação, tende a retornar aos velhos padrões. Ela pode reagir a uma crítica com defesa, a uma perda com desespero, a uma incerteza com ansiedade. Mas a prática da mente de Cristo é simples: observe esses pensamentos sem os aceitar como verdade. Em vez de lutar contra eles, permita que passem como nuvens no céu, e escolha, com suavidade, um pensamento mais elevado. Diga a si mesmo, no silêncio de seu coração: eu não sou este pensamento de medo. Eu sou o Cristo em mim, e escolho ver com os olhos do amor. Escolho pensar com a mente de Deus. Essa escolha não é um ato de força, mas de rendição. É um reconhecimento de que a verdade já está em você, esperando apenas para ser ativada. Quando você escolhe pensar a partir da unidade, algo milagroso acontece. O mundo ao seu redor começa a refletir essa harmonia. Relacionamentos que antes eram marcados por conflito começam a se suavizar, porque você não reage mais a partir do ego, mas responde a partir do amor. Situações que pareciam impossíveis começam a encontrar soluções, porque sua mente não está mais focada no problema, mas na presença divina que transcende todas as formas. Até mesmo seu corpo, que é um reflexo fiel de sua consciência, começa a vibrar com maior harmonia, saúde e vitalidade, porque a energia do espírito flui livremente quando a mente está alinhada com a verdade. Mas como sustentar essa consciência no caos do dia a dia? A resposta está na prática da presença. A presença é a arte de permanecer consciente da unidade com Deus em cada momento. Não é necessário reservar horas para meditação ou recitar longas orações. A presença pode ser cultivada em instantes de pausa, em respirações conscientes, em pequenas intenções ao longo do dia. Antes de começar uma tarefa, pare por um momento e declare interiormente: que este ato seja uma expressão do Cristo em mim.
Ao enfrentar um desafio, respire fundo e diga: eu não estou sozinho. O Espírito em mim guia cada passo. Ao encontrar outra pessoa, veja-a com os olhos do Cristo, reconhecendo que ela também é uma expressão do mesmo Espírito Divino que vive em você. Essa prática transforma a vida cotidiana em um altar vivo. Cada escolha se torna uma oração. Cada ação se torna um ato de serviço. Cada pensamento se torna uma ponte entre o humano e o divino. E, pouco a pouco, você começa a perceber que não há diferença entre o sagrado e o mundano, porque tudo é permeado pela presença de Deus. O mercado, a rua, o escritório, a casa, todos esses lugares se tornam templos onde o Cristo em você pode brilhar. A mente de Cristo, quando vivida plenamente, dissolve as barreiras que o mundo criou. Ela nos lembra que não há outro a temer, julgar ou combater, porque todos somos partes do mesmo todo. Quando você vive a partir dessa verdade, a competição dá lugar à colaboração, o medo dá lugar à confiança, e o julgamento dá lugar à compaixão. Você começa a ver o mundo não como um lugar de escassez, mas como um campo infinito de possibilidades, onde o Espírito de Deus se manifesta em todas as formas, em todas as pessoas, em todos os momentos. Essa é a verdadeira glória da consciência de Cristo. A capacidade de viver no mundo sem ser do mundo, de enfrentar desafios sem perder a paz, de amar sem condições, de criar sem esforço, porque tudo flui a partir da fonte divina que está dentro de você. Não é uma conquista que exige anos de luta ou perfeição humana. É um despertar que acontece agora, neste momento, quando você escolhe pensar, sentir e agir a partir do Cristo que já é sua essência. Então, amada alma, faça disso sua prática diária. Levante cada manhã com a intenção de viver como o Cristo em você. Diga com convicção: hoje, eu escolho pensar com a mente de Cristo. Hoje, eu escolho ver com os olhos do Espírito. Hoje, eu escolho amar como Deus ama. E então, caminhe com leveza, sabendo que cada passo é guiado, cada palavra é inspirada, e cada momento é uma oportunidade para manifestar o reino de Deus na terra. Essa é a promessa da mente de Cristo, que você não precisa esperar pelo céu, porque o céu já está dentro de você. E quando você vive a partir dessa verdade, você se torna um farol de luz, um canal de paz, uma expressão viva do amor divino. E assim, sem esforço, sem luta, sem necessidade de provar nada, sua vida se torna uma oração contínua, um testemunho silencioso de que o Cristo em você é, de fato, a esperança da glória, para você, para o mundo e para toda a criação. Capítulo 17. O poder da gratidão. Alinhando a mente com a abundância do Espírito. Uma das chaves mais simples, porém mais profundas, para viver a partir da mente de Cristo é a prática da gratidão. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro ou uma resposta a algo que julgamos bom. Na consciência de Cristo, a gratidão é um estado de ser, uma vibração que alinha a mente com a abundância infinita do Espírito. É o reconhecimento de que tudo, absolutamente tudo, é uma expressão do amor divino, mesmo quando a forma externa parece desafiadora ou difícil de compreender. A mente do mundo nos condiciona a ser gratos apenas quando as coisas vão bem, quando recebemos o que desejamos, quando a vida atende às nossas expectativas. Mas essa gratidão condicional é frágil, porque depende de circunstâncias externas que estão sempre mudando. A mente de Cristo, por outro lado, vê além das aparências. Ela reconhece que a bondade de Deus está presente em cada momento, em cada experiência, em cada respiração. Essa gratidão não é forçada, nem é um exercício de negação da realidade. É uma escolha consciente de focar na verdade eterna em vez de na ilusão temporária. Quando você pratica a gratidão a partir da mente de Cristo, algo extraordinário acontece. Sua percepção do mundo se transforma. O que antes parecia uma falta se revela como uma oportunidade para crescer. O que antes parecia um obstáculo se torna um convite para confiar. O que antes parecia uma perda se transforma em uma porta para algo novo. A gratidão não muda apenas o que você vê. Ela muda a maneira como você experimenta a vida, porque ela alinha sua mente com a frequência do amor, da abundância e da paz. Jesus demonstrou esse princípio em muitos momentos de sua vida. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele deu graças.
Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu ao Pai. Essa gratidão não era um ritual vazio, era uma afirmação de fé na presença do bem, mesmo antes que o milagre se manifestasse. Ele não esperava ver para crer. Ele dava graças porque sabia que o poder do Espírito já estava em ação. E é isso que a mente de Cristo nos convida a fazer. Dar graças não pelo que esperamos receber, mas pelo que já é verdade no reino do Espírito. A prática da gratidão começa com pequenos atos conscientes. Ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos, reserve um momento para dizer: sou grato por este novo dia, porque ele é uma oportunidade para expressar o Cristo em mim. Ao enfrentar um desafio, pause e declare: sou grato por esta situação, porque ela me lembra que o Espírito em mim é maior que qualquer forma. Ao encontrar outra pessoa, mesmo alguém que o desafie, diga internamente: sou grato por você, porque você é uma expressão do mesmo Deus que vive em mim. Essas afirmações não são palavras vazias. Elas são sementes que, quando plantadas com fé, começam a transformar sua consciência e, consequentemente, sua realidade. A gratidão é um portal para a abundância, porque ela muda o foco da mente daquilo que falta para aquilo que já está presente. Quando você dá graças, você reconhece que o universo é regido pela lei do bem, e essa lei responde à vibração de sua consciência. Quanto mais você cultiva a gratidão, mais você percebe que não há nada a temer, nada a desejar, nada a lutar para obter, porque tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando para ser reconhecido. Essa prática não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está perfeito. Significa escolher ver o perfeito dentro do imperfeito, o eterno dentro do temporário, o amor dentro da forma. Quando você vive a partir dessa perspectiva, a gratidão se torna natural, como respirar. Ela se torna a lente através da qual você vê o mundo, e essa lente é clara, luminosa e cheia de vida. E, à medida que sua mente se alinha com essa vibração, você começa a ver milagres se desdobrarem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Porque você escolheu pensar com a mente de Cristo, sentir com o coração de Deus e viver a partir da gratidão que reconhece a presença do divino em tudo. Assim, amada alma, faça da gratidão sua prática diária. Deixe-a ser a melodia que acompanha seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Diga obrigado não apenas pelo que é fácil, mas pelo que é difícil, pelo que é conhecido e pelo que é desconhecido. Porque cada momento é uma oportunidade para lembrar que você é uno com o todo, e que o Cristo em você é a fonte de toda abundância, toda paz e toda glória. E, ao viver a partir dessa verdade, você não apenas transforma sua própria vida, mas se torna uma luz que ilumina o caminho para outros, um reflexo vivo do amor que nunca falha, da verdade que nunca se apaga, da vida que é eterna.